crianças, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Hoje é quarta-feira e nós vamos revisar a disciplina de História, ok? Então a tia está lá no livro de vocês, página 285, onde nós vamos rever fatos importantes que aconteceram na história do Brasil lá no século XIX, ok? Então, nós estudamos nesse capítulo que a transformação do Brasil em sede do governo de Portugal teve várias consequências, né? Como o fim do pacto colonial. Vimos que no primeiro reinado, Dom Pedro I governou o país até abdicar do trono em 1831, quando deixou, né, no Brasil, Dom Pedro de Alcântara, seu filho, que era menor de idade, não poderia, então, assumir o trono. E aconteceu, então, aí o período regencial, né, onde o Brasil foi governado por regentes. Até que aconteceu o golpe da maioridade, né, onde Dom Pedro II foi coroado rei, imperador do Brasil, com apenas 14 anos. Lembraram? Então, pessoal, o trabalho nas fazendas de café era feito principalmente por africanos escravizados. No século XIX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil, certo? E muitas transformações, né, afetaram aí o cotidiano da população nessa época. As ferrovias, por exemplo, foram instaladas para facilitar o transporte de café. Lembrando que a exportação cafeeira ela teve como destaque, né, lá no período do segundo reinado, quando foi governado por Dom Pedro II. Então, esse foi o período em que teve, né, maior destaque a exportação cafeeira. Então, assim, a partir desse momento aí, as cidades, né, elas também se expandiram e se modernizaram, ok? Então, nós vimos que existiu, né, o período, o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, governado por Dom Pedro II, ok? Então, eu quero que vocês façam as atividades a seguir na página 287. A tia vai explicar para vocês e daqui a pouquinho a tia coloca aí a correção, beleza? Então, vamos lá. Letra A, movimento de migração no qual as pessoas se dirigiam às regiões das minas, dirigiam, né, às regiões das minas. Como se chamava esse movimento de migração? B, estilo artístico, tipo do período da mineração em Minas Gerais. Nós estudamos esse estilo artístico, né, que começa com bar, né, vocês vão colocar aí. Letra C, pessoa que abastecia a região das minas, carregando produtos e fazendo comércio. Como eram chamados, né, essas pessoas? Lembra que eles... a tia falou sobre isso, que eles levavam, né, vendiam produtos, né, eles eram chamados de... Quem estiver na dúvida, vou dar uma dica aqui, ó. Peraí. Lembra que nós falamos sobre os tropeiros? Então, eu quero que vocês olhem lá no comecinho do capítulo, tá? A partir da página 246, tá bom? Letra C, letra D. Nova capital do Brasil a partir de 1763. Então, a capital do Brasil deixou de ser em Salvador, na Bahia, né? E passou para onde? E funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas, quem era? Valor pago ao governo de Portugal de acordo com a quantidade de ouro extraído na colônia. Como era chamado esse valor, que era pago sobre o ouro? Tá fácil. Número 2. Escolha uma das palavras do diagrama, né, do exercício anterior e utilize-a para escrever uma frase sobre o contexto brasileiro no século XVIII.
ok? Então, você vai escolher uma palavra aqui desse exercício e vai formar uma frase aí sobre o contexto brasileiro do século. Então, vocês poderão fazer uma frase sobre a mineração, sobre o estilo barroco, sobre, né? Você vai escolher sobre os feitores. Então, você vai escolher e escrever aqui uma frase, né? Usando uma dessas palavras que você colocou no diagrama, ok? E no número 3, pinte os quadrinhos de acordo com a cor correspondente ao período histórico descrito. Né? Então, o que for referente ao primeiro reinado, governado por Dom Pedro I, você vai pintar de amarelo. O que for referente ao período regencial, de azul, e o segundo reinado, de vermelho, ok? Número 4, complete as frases com as palavras adequadas. Então, temos a palavra café, cidades, corte, ferrovias e Constituição. Então, em 1808, a portuguesa mudou-se para o Brasil, tornando-a sede do governo português. Então, o que mudou-se para o Brasil? Né? Depois da independência, Dom Pedro I impôs a primeira... Vocês vão colocar. No século, que século é esse? 19, a economia brasileira girou em torno da produção de... E muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século 19, como a construção de... e o crescimento das... Então, está fácil, certo? Então, no livro, vocês têm essa atividade aí. E tem também a atividade na folhinha que eu vou explicar agora para vocês. Então, aqui na folhinha, a tia fez um outro resumo, uma outra revisão, onde vocês vão explicar, eu quero ver o que vocês entenderam, né, sobre o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, tá? Quem esqueceu, dá uma lida lá no livro, tá tudo lá no livro, a tia, né, ou se não, reveja as aulas anteriores. E eu quero que você explique com suas palavras sobre cada período desse aí, tá bom? E no número 2, você vai ler o texto que eu coloquei aqui, ó, e vai responder, né, o que é monarquia, né? O que é monarquia? Né? Lembra monarquia e república? República quando o Brasil passou a ter um presidente, e monarquia. Então, B, quando foi proclamada a república no Brasil? Explique a função da Constituição para um país. Então, essas respostas aqui você vai encontrar aqui nesse texto, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Faça as atividades. A folhinha, eu quero foto da folhinha, tá bom? O livro não precisa de foto, a tia vai colocar a revisão. A revisão não, a correção, desculpa. Tá? Então, foto da folhinha, não esqueça, eu vou ficar aqui aguardando, tá? Beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula.